Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui, gente, no próximo vídeo seguirá, nós estaremos abordando a importação de funções específicas de uma biblioteca. Então, gente, a fim de otimizar nossos códigos, podemos importar funções específicas de uma biblioteca em vez de importar a biblioteca inteira. Isso economiza memória, pois apenas as funções necessárias são carregadas. Então, nesse vídeo aqui especificamente, nós estaremos abordando essas formas de importação. E no próximo vídeo nós estaremos falando sobre a eficiência de cada uma dessas formas. Estaremos aí medindo o tempo de execução de um código que é essencialmente o mesmo, exceto pela a forma como nós vamos importar as funções utilizadas. Então, nesse exemplo 1 aqui, gente, nós vamos perceber que nós temos três formas de pensar a importação. Nós temos aqui a primeira, que é importando um modo, com funções pré-configuradas. Temos uma segunda, que é a importação somente de funções específicas. E a terceira, que é importar todas as funções de um modo. Então, no primeiro caso, nós temos o seguinte. Imagine que eu queira calcular o seno de π sobre 2. Então, eu penso, poxa, qual biblioteca vai me permitir calcular esse seno? Aí eu penso, a biblioteca NumPy tem a função seno e também tem a constante π. Então, eu vou importar a biblioteca NumPy. Então, eu boto import NumPy. SNP é o quê? Para eu usar o prefixo NP ao invés do nome NumPy. Tá certo? Se eu não botar esse SNP aqui, também funciona, só que onde eu tenho aqui as funções que eu estou chamando, eu tenho que botar o quê? O NumPy inteiro. Aí eu abrevio para NP. Então, nesse caso aqui, np.seno vai ser a utilização da função seno, eu chamo dessa forma, e a constante π, que eu quero calcular o seno de π sobre 2, eu chamo dessa forma, np.π dividido por 2. Tá certo? Então, quando eu executar aqui, vai dar 1. Que é a saída do seno de π sobre 2, ser 90 graus. Note que quando eu importo a biblioteca NumPy dessa forma, ela também traz comigo a possibilidade de eu chamar a função cosseno. Eu botei aqui pré-importada por quê? Porque, a princípio, a função cosseno ela vai aparecer apenas se eu chamar ela. Tá certo? Então, ela vai aparecer aqui nessa linha de execução. Então, eu boto np.cos0, ou seja, o cosseno de 0. Cosseno de 0 a gente sabe que também vale 1, Então, seno de 90 vale 1, cosseno de 0 vale 1 também. Aí, se você tivesse, por exemplo, revisar aqui trigonometria, o seno de 0 seria 0 e o cosseno de 90 seria 0. Há uma inversãozinha aí. Mas aqui estão os valores. Então, perceba que quando eu importo o módulo, basta eu chamar uma função desse módulo com o seu prefixo ali antes. Isso aí a gente já viu em vídeos passados. É a forma que a gente costuma utilizar mais. Existe uma forma relativamente mais econômica, gente, da gente estar pensando em importação, que é importar somente funções específicas. Então, aqui, vamos imaginar um programa que só usaremos a constante π e a função seno para os cálculos. Então, nesse caso, eu vou botar da seguinte forma, from NumPy import π, seno. Para a gente entender bem isso, gente, eu vou limpar aqui o kernel, certo? Para eu apagar da memória esta coisa aqui, porque vai que você pensa, mas pode estar interferindo aqui, já que você importou uma vez, certo, para todo o pacote, então vamos apagar o kernel para a gente estar vendo essa próxima célula, tá certo? Então, quando ele apaga, isso aqui some, execução de seno. Então, nesse caso aqui, gente, eu quero importar somente a constante π e a função seno. Então, eu vou botar assim, from NumPy import π, seno. Então, do módulo NumPy, eu importei apenas a constante π e o seno. É assim que a gente escreve. Aí, da mesma forma, eu vou calcular o valor de seno de π sobre 2 e imprimir esse valor. Note que aqui eu não tenho um prefixo, eu não preciso botar NumPy. Então, quando eu importo a função, basta eu chamar ela pelo nome. Uma forma até mais curta da gente trabalhar. Então, nesse caso, vou executar aqui. Beleza, 1. Mesma saída quando a gente executou aqui. Afinal, a gente está calculando a mesma, vai usar a mesma função, só que chamada de forma diferente. Só que nessa abordagem, gente, eu tenho que tomar cuidado. Por exemplo, se eu quisesse calcular o cosseno de π. Já que você fala, você importou assim, então não precisa chamar a função cosseno, eu posso chamar sem o np, tipo a abordagem assim. Só que o problema é que eu não chamei ela. Então, se eu tentar importar aqui, vai dar erro. Aí, agora, se eu viesse aqui, vírgula cos, e novamente executasse essa célula, aí aqui eu já poderia o quê? Imprimir o cosseno de π, que dá o quê? Menos 1. Certo? Então, aqui eu só estou colocando as funções específicas, certo? Claro que uma vez que eu executei aqui, não basta só eu apagar, Eu tenho que resetar o kernel, porque, vamos executar aqui, importei essa, aqui embaixo, a função cosseno ainda está na memória, Porque as importações, elas funcionam até que você
elimine o kernel, certo? Então vamos apagar o kernel de novo. Então, ó, gerar o mesmo erro, ó. Executou aqui normal, o pi e o seno tá aqui, é o que eu utilizei, e aqui, ó, deu erro, beleza? Aí nós temos agora uma terceira forma, uma forma assim um pouco mais perigosa, que é o seguinte, ó, importando todas as funções de uma biblioteca ou módulo. Então, uma forma um pouco mais radical seria importar todas as funções de uma biblioteca usando, né, esse comando aqui, from biblioteca import asterisco. Parece muito com o de cima, com a forma de cima, só que ao invés de eu listar as funções que eu quero, eu boto um asterisco e ele vai entender que são todas, mas são todas mesmo. Ou seja, aqui ele não pré-carrega as funções como no primeiro caso. Ele simplesmente coloca todas, disponíveis para uso imediato. Nesse caso aqui, a utilização, a chamada da função também segue o mesmo caso anterior, ou seja, eu não preciso de prefixos. Então, se eu quero calcular o seno de π sobre 2, né, eu vou apenas botar seno de π sobre 2. Então, ó, vamos executar aqui. Ó. Deu 1. As três saídas são iguais, viu? Claro, estou calculando as mesmas coisas aqui nessa célula. Agora, aqui eu também tenho a possibilidade de importar, né, utilizar a função tangente. Perceba que ela não apareceu em nenhum momento aqui. Né? Nem no código acima aqui, né? Nesse, nem no anterior. Né? Assim, aqui, embora aqui para eu utilizar a tangente, eu até posso executar essa célula, mas eu tenho que botar o NP, né? Que é o prefixo. Agora, nesse caso aqui, ó, como eu importei aqui todas as funções, aí eu posso calcular a tangente. Ó. Pronto. Claro, a tangente aqui deu esse valor, né? Que é bem pertinho de zero. Tem 16 zeros, né, para depois começar esse número, é a leitura desse objeto, né, é a menos 16, ou seja, é 0.00000, aí começa esse número aqui. Claro, negativo, né? Se você quiser evitar esse problema, né, desses números que você sabe matematicamente que é zero, mas o computador não está dando zero, você pode botar um round aqui. Ó. Round, tangente π, botar, sei lá, 4 casas decimais, que é um arredondamento. Pronto, deu zero. Tá certo? Agora é o seguinte, eu fiz uma consideração aqui que é o seguinte, ó, note que a forma de importação acima, que é essa aqui anterior, pode consumir mais memória, uma vez que está carregando todas as funções e variáveis definidas naquela biblioteca, mesmo que você não as utilize em seu código. Além disso, podemos ter conflitos de nomes se duas bibliotecas tiverem funções ou variáveis com o mesmo nome. Por exemplo, a biblioteca mat, né, tem lá a função seno, e a biblioteca numpy também. Então imagine que eu bote lá, from... mat, né, import asterisco. E depois from numpy import asterisco. Então aí eu vou ter o quê? Duas funções sendo. Ou eu vou ter um conflito, ou eu vou estar chamando a função de uma e não da outra. Pode ser que elas funcionem de forma diferente. Ou até mesmo sejam funções que têm o mesmo nome, mas não tem nada a ver uma com a outra. Porque quem escolhe o nome da função é o cara que programa a linguagem. Claro que quando você está pensando em matemática, né, é um padrão, usar sim para seno. Mas eu posso ter lá dois programas totalmente diferentes, com funções com o mesmo nome e elas fazerem coisas totalmente diferentes. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, né, com essa forma de importação aqui. Né? Além dela ocupar muito espaço na memória, porque ela carrega de fato todas as funções, né, ela traz para o seu código todas as funções, né, ela ainda tem esse problema dessa incompatibilidade. Certo? De modo geral, a gente vai estar utilizando mais a primeira forma. Certo? Então, de modo geral, a gente vai estar utilizando essa aqui. Beleza? Próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo de execução de cada uma dessas formas. Né? Da primeira, que é importar o módulo com as funções pré-importadas. A segunda, que é importar somente as funções específicas. E essa terceira aqui, que é importar todas as funções. Beleza? Até a próxima.